Bom dia. Hoje iremos falar a respeito do raio atômico. Portanto, hoje vamos falar do raio atômico de Bohr. O raio atômico de Bohr Então, a nossa aula é referente ao raio atômico do Bohr. Então, nós vamos falar do raio atômico do Bohr. Então, o Bohr estudou a estrutura do átomo. E nessa lista estamos a falar das estruturas moleculares do átomo. Átomo composto por partículas indivisíveis que constituem a matéria. Então, portanto, vamos pegar um eletrão. Nós temos um eletrão, em que este eletrão, nós temos aqui para aqui, é o raio, é o raio. Este é o raio do eletrão, que temos uma carga P positiva. Então, temos aqui um pequeno como aqui, né? Em que aqui haverá uma velocidade no sentido perpendicular e que automaticamente teremos uma força, que é chamada de força elétrica. Aqui teremos uma força elétrica, que é a força colombiana. E este raio ele vai variar de acordo com o comprimento. No momento em que vamos chamar de raio 1, aqui raio 2. Então, no momento em que o átomo vai girando, ele vai ganhando novas propriedades, novas características e haverá uma composição atômica. Esta composição vai fazer com que o átomo de um elemento químico varia, porque estamos falando de estruturas eletrônicas. Essa estrutura eletrônica vai fazer a composição do raio atômico do elemento químico. Portanto, para o Bohr determinar o átomo, o raio atômico de qualquer elemento químico, é necessário que haja uma interação. Primeiro vamos falar de átomo. Átomos são partículas indivisíveis que constituem a matéria e é composto por duas regiões. Uma região exterior, nesse caso aqui, que é chamada da eletrosfera. Então, estamos a falar de... Aqui temos aí um núcleo, temos cargas positivas e aqui cargas negativas. Então, nesta região de cargas negativas, onde há interação eletrostática. Então, esta interação eletrostática tem a ver com uma força elétrica. Esta força elétrica que é a força eletrostática, que é designada de força colombiana. Então, esta força é a força fundamental para que haja. Segundo, tem a ver com a característica do raio. Então, todo átomo apresenta o seu raio, o raio atômico, que é a característica da sua eletronegatividade. A eletronegatividade é a característica fundamental do elemento químico. Portanto, para que o elemento químico tenha uma composição eletrônica, vai depender do seu raio atômico. Então, o raio atômico, por exemplo, de hidrogênio é diferente do raio atômico do Bohr, é diferente do raio atômico do magnésio e do tungstênio, por lá em diante. Portanto, para nós determinarmos o raio atômico do átomo do Bohr, que a Bohr estabilizou para determinar os níveis de energia, os níveis quânticos de energia de um determinado elemento químico, nós devemos primeiro determinar. Nós temos aqui primeiro uma velocidade em que vai fazer com que o eletrão saia de um estado para outro, em que o eletrão saia do estado mais fundamental para o estado mais do próximo nível de energia. Então, para que haja esta molecularidade, os 7 níveis de energia que o Bohr acabou estabelecendo, então houve uma velocidade. Esta velocidade está no sentido do raio. O raio vai dar uma outra força chamada de força centrífuga. Haverá uma força chamada de força centrífuga devido ao raio atômico. Então, para nós determinarmos o raio atômico, aqui nós vamos igualar as duas energias, nesse caso as duas composições. Primeiro temos aí a força eletrostática, que é a interação da carga elétrica estabelecida que é existente naquele determinado elemento químico. Portanto, nós teremos aqui a força eletrostática deve ser igual à força centrífuga. Estamos a dizer que a força eletrostática deve ser igual à força centrífuga. Portanto, o que é a força eletrostática? A força eletrostática é igual à constante de Coulomb vezes a carga elétrica
vezes a carga elétrica ao quadrado sobre o raio ao quadrado. Então, este é o raio que vai caracterizar, que é a distância entre duas cargas consecutivas. Portanto, depois temos aí a força centrífuga, que é dada pela massa do elétron vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, nesse caso aqui, vamos designar o raio de Bohr, ou raio atômico de Bohr. Então, nós queremos determinar este raio atômico. Vamos por aqui, em que nós teremos o valor de constante de Coulomb vezes a carga elétrica ao quadrado sobre o raio ao quadrado é igual a massa do elétron vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio de Bohr. Então, para nós resolver, vamos usar o princípio de Lemaitre. Existe um chamado, designado na física atômica, existe um momento chamado momento bipolar de Lemaitre. Este momento bipolar de Lemaitre vai caracterizar vai caracterizar dar uma nova estrutura igual a massa vezes velocidade vezes o raio, que será igual a número quântico principal, constante de Planck sobre 2π. Então, constante de Planck sobre 2π. Então, este é o valor em que vai caracterizar o estado fundamental do número quântico principal usando a equação de Lemaitre. Este aqui é o momento de Lemaitre, é designado no momento. Vamos confrontar a função da velocidade. Nós teremos a velocidade será igual estas duas aqui, passar a multiplicar, temos a velocidade igual, temos a massa, o raio passa a dividir, teremos aí o número quântico, constante de Planck, sobre a massa, vezes o raio, vezes 2π. Então, eles passam a dividir. Então, pegamos este valor, vamos substituir no lugar da velocidade. Iremos pegar essa expressão e vamos substituir no lugar da velocidade. Então, teremos aí a constante vezes a carga sobre o raio será igual a massa do elétron sobre o raio de Bohr vezes velocidade ao quadrado. Então, no lugar da velocidade, vamos substituir essa expressão. Então, teremos K. Se o momento quântico for igual a 1, então o M podemos desprezar. Se o número quântico é igual a 1, nesse caso, o M nós podemos desprezar. Então, teremos aí o constante vezes a carga, constante de Coulomb, vezes o raio sobre o raio aqui ao quadrado, é igual a massa do elétron sobre o raio Bohr, vezes aqui vamos para outra expressão, constante de Planck sobre a massa vezes o raio vezes 2π. Isso tudo elevado a 2. Isso vai implicar que a massa do elétron, elevado isso aqui ao quadrado, nós teremos aí um valor absoluto de K vezes Q sobre raio ao quadrado será igual a massa do elétron sobre o raio de Bohr vezes constante de Planck ao quadrado sobre massa ao quadrado vezes o raio, nesse caso de Bohr, ao quadrado vezes 4π ao quadrado. Então, simplificamos o valor da massa com massa, não multiplicamos este raio com o valor do raio. Então, implica dizer que teremos aí como valor de constante vezes carga ao quadrado sobre o raio ao quadrado será igual a constante de Planck sobre 4π ao quadrado vezes a massa do elétron vezes o raio ao cubo de B. Então, queremos isolar, só pegamos este raio, passa para aqui, e este que está aqui passa para aqui. Então, teremos como valor do
raio ao cubo, raio de Bohr, sobre o raio ao quadrado, será igual à constante de Planck, 4π ao quadrado, massa do eletrão, vezes constante, vezes carga ao quadrado. Então, simplificamos este depois, ficamos com o raio de Bohr. Então, o raio de Bohr será igual à constante de Planck sobre 4π ao quadrado, vezes a massa do eletrão, vezes constante, vezes a carga ao quadrado. Então, esta é a equação geral para determinar o valor do raio atômico do Bohr. Então, esta é a equação geral para determinar o raio atômico do Bohr. Então, a nossa equação, para partirmos daqui, que são igualar as forças elétricas e as forças centrífugas, e teremos a equação do raio atômico do Bohr, que vai determinar o valor. Se não formos a substituir o valor do raio atômico do Bohr por qualquer valor, nós teremos um valor absoluto, que é, nós sabemos que a constante de Planck é de 6,626 vezes 10 elevado a menos 34 joules. A massa, teremos como dados aí, dados. Sabemos que a constante de Planck é 6,600 vezes 10 elevado a menos 34 joules segundos, e depois teremos aí massa do eletrão, que é 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 kg. Temos o valor da constante, que é 1 sobre 4π permeabilidade de vácuo, que é igual a 8,98 vezes 10 elevado a 9 Newton por Coulomb ao quadrado, vezes massa sobre metro ao quadrado. Então, pegando esses todos os valores e substituindo o valor da carga elétrica, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Então, pegando isso tudo, substituindo no lugar do raio, então nós teremos como resolução, né? Resolução, o raio de Bohr será igual. O raio de Bohr será igual à constante de Planck, 4π ao quadrado, massa do eletrão, vezes constante de Coulomb, vezes a carga ao quadrado. Então, o raio de Bohr será igual a 0,529 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Então, este é o valor absoluto do raio de Bohr. Então, para o raio de Bohr, nós devemos substituir esse valor por este. Então, este é o valor que é uma constante do raio de Bohr. Então, aquele é o valor correspondente ao raio de Bohr. Muito obrigado pela atenção dispensada. E se nós ver que esta é a equação que determina o raio atômico de Bohr. Muito obrigado pela atenção dispensada e nos veremos na próxima aula e ajude o canal a crescer. Que a próxima aula falaremos a respeito da equação de níveis de energia de Bohr, porque esta equação de níveis de